الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين، فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Estimados irmãos, é com este versículo do Surat Al-Imran, no qual Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Este versículo estabelece a obrigatoriedade do Hajj uma vez na vida. É um dos pilares do Islã, é o quinto pilar do Islã, Al-Hajj, que é a peregrinação. E hoje queremos fazer uma reflexão em torno deste mesmo ritual do Hajj. Não para explicarmos as disposições legais plasmadas no Sharia relativamente ao Hajj, mas para falarmos em torno daquilo que são os objetivos por detrás do processo de Hajj. Estimados irmãos, este versículo do Surat Al-Imran é uma das bases legais que os álimos usam para provar que o Hajj é um dever, é uma obrigação para todo muçulmano que tenha condições para o fazer. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Entretanto, estimados irmãos, o Hajj é um ritual carregado de muito simbolismo. E quando olhamos para todas aquelas práticas que configuram todo o processo de Hajj, vamos constatar que cada uma destas práticas espelha esse simbolismo. E por detrás de todo este processo de Hajj, há dois aspectos que devemos aqui destacar, que norteiam todo o processo de Hajj. Estamos nestes dias prestes ao início do Hajj. Alguns irmãos a quem Allah subhanahu wa ta'ala, aqueles que Allah escolheu e privilegiou, alguns já estão a viajar, outros estão a preparar-se para viajar. E nós outros estamos à espera também da nossa vez, quando Allah subhanahu wa ta'ala nos chamar. Portanto, é importante que falemos sobre o Hajj. Dizia que por detrás de todo o processo de Hajj há dois fatores, há dois elementos fundamentais que servem de base sobre a qual assenta todo o ritual do Hajj. Sem descurarmos a primeira questão que coloquei, que o Hajj é um ritual carregado de muito simbolismo. É uma linguagem, o Hajj é uma linguagem. E através do processo de Hajj, Allah quer nos transmitir algum conhecimento. O primeiro destes elementos, estimados irmãos, é o conceito de Iman, fé. Todo Hajj espelha este conceito.
procura nos transmitir o verdadeiro conceito de Iman. O segundo fator, estimados irmãos, é o conceito de Ibadah, adoração. Nós sempre falamos de Iman, falamos de adoração, Ibadah. Então Allah quer nos explicar, através do Hajj, como é que o Iman se operacionaliza, como é que o Ibadah se operacionaliza. O que é Ibadah? Saindo daí, vamos encontrar o próprio ritual do Hajj. Apresenta 3 dimensões. E esta é a característica do Hajj, estimados irmãos. Apresenta 3 dimensões. O Hajj apresenta uma dimensão espiritual. A segunda dimensão do Hajj é a dimensão social. E a terceira dimensão do Hajj é a dimensão histórica. O que significa que todo irmão que vai fazer Hajj, tendo em conta estas questões que estamos aqui a levantar, ele vai poder perceber exatamente porque que tem que ir fazer Hajj. Sem entrarmos em detalhes puramente da jurisprudência islâmica, do fiqh. Não, queremos falar simplesmente do panorama do próprio Hajj. Então, quando olhamos para aquelas práticas e a maneira como foram organizadas e distribuídas, de onde é que começa e onde é que termina, vamos encontrar cada uma destas práticas refletem estes elementos que acabamos aqui de levantar. Agora, é verdade que não vamos encontrar uma linha divisória entre uma dimensão e outra. Vamos encontrar em cada prática as 3 dimensões se misturam. Estamos a levantar esta questão por quê? Porque muitos de nós muçulmanos, nestes últimos tempos, olhamos para o Hajj apenas na sua dimensão espiritual. E mesmo assim, essa dimensão espiritual é muito limitada na nossa maneira de perceber. É por isso que as pessoas vão fazer Hajj e depois regressam. Os efeitos do Hajj em cada indivíduo são limitados no tempo e no espaço, por causa da limitação do entendimento que temos sobre o Hajj. Porque estes efeitos limitam-se no tempo, como a pessoa voltou do Hajj naqueles primeiros meses, né? Ele ainda está a viver os reflexos do Hajj. Evita isto, não cometa aquele pecado, tudo. E se for uma mulher, anda de lenço, mas é só por algum tempo. 2, 3 meses depois, volta para o estado anterior, antes de ir ao Hajj. O que é que isto quer dizer? Que a pessoa não percebeu o processo de Hajj. Os efeitos de Hajj devem continuar constantes na pessoa, porque o Hajj deve transformar radicalmente a vida da pessoa, e esta transformação deve se refletir no meio onde a pessoa está inserida. No espaço é que estes efeitos não ultrapassam a própria pessoa que foi fazer Hajj. Ele volta com aqueles efeitos positivos. Mas qual é a situação da própria família que deixou cá? Consegue transmitir? Não consegue. Daí que a pessoa sai, vai fazer Hajj e volta do mesmo jeito que foi. E você pergunta, foste fazer Hajj, aprendeste alguma coisa? Diz que não, fiz aquilo que toda a gente estava a fazer e voltei. Dali já não se lembra mais. Só fica com aquele título, Haji. Foi fazer Hajj, acabou. E onde é que está o presente que trouxeste do Hajj? O único presente que ele traz do Hajj é água Zamzam, é tasbih ou é jubó. Só entrou numa loja, fez compras e voltou. Escolhi este, eu comprei Meca. Só. Mas nós estamos a falar de
presente espiritual. Então, na dimensão espiritual, o Hajj é uma ibada especial. Na dimensão social, estimados irmãos, o Hajj é uma oportunidade que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu e concede aos muçulmanos uma vez por ano. Uma vez por ano, muçulmanos de todo o mundo encontram-se num lugar especial, que é Meca. Será que nós estamos a explorar devidamente esta oportunidade? Aquele momento em que os muçulmanos se encontram era um momento oportuno e ímpar para discutirem assuntos comuns. Assuntos que têm a ver com a propagação da mensagem do Islã no mundo. Momento para tentarmos aproximar toda a comunidade mundial do Islã, numa altura em que o mundo todo está a se agrupar, menos os muçulmanos, estão cada vez mais divididos e nós não aproveitamos isto. É uma altura para conhecermos também os problemas dos nossos irmãos muçulmanos em cada parte do mundo. As pessoas, quando vão fazer Hajj, voltam com esta riqueza, esta dimensão social. É uma questão a discutir. Na dimensão histórica, o muçulmano está lá e tem a oportunidade de visitar os lugares históricos por onde o Nabi passou, por onde o Corão foi revelado. Não só o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, no local onde esteve lá Nabi Ibrahim, onde esteve lá Nabi Ismail, cresceu lá. Estes lugares históricos trazem-nos uma mensagem que, afinal de contas, o caminho que nós estamos a seguir, que é o caminho do Islã, não somos os únicos. Este foi o caminho trilhado pelos profetas anteriores. Afinal, não estamos sozinhos. Estimados irmãos, quando a pessoa vai fazer Hajj, o que é que lhe parece logo que olha para o Al-Kaaba? Recorda-se que num tempo longínquo da história da humanidade, Allah subhanahu wa ta'ala enviou um homem especial chamado Ibrahim, com uma missão específica. Fez-lhe sair da sua terra natal, na cidade de Ur, no Iraque, passou por Egito e foi para Meca. Ninguém habitava lá. Apenas tinha uma rota de caravanas dos árabes, passavam por ali. Não tinha casas, não tinha água, não tinha absolutamente nada. Neste local, Nabi Ibrahim alayhi salam foi ordenado a deixar a sua família, a sua esposa Hajar e o seu filho Ismail, deixou-lhes ali com um pouco de água e um pouco de tâmara. E foi-se embora, voltou para a sua terra natal. Hajar pergunta ao marido: Ya Ibrahim, estás a deixar-nos aqui por ordem de Allah ou é uma iniciativa sua? E ele respondia: por ordem de Allah. E o que é que a mulher responde? In kana Allahu amaraka bidhalik falan yudayyi'na. Se Allah foi Ele quem te ordenou, então Ele não nos deixará desamparados. Este é o conceito da confiança em Allah. Já viram, estimados irmãos? Numa altura em que muitos de nós, às vezes, trabalham em lugares onde se vende o haram. E quando você pergunta, diz que vou fazer o quê? Tenho filhos para cuidar, tenho família para cuidar e não vejo outro emprego. Vou fazer o quê?
Hajar dá-nos a lição. Quando você conhece Allah, quando você adora Allah, essa palavra nunca deve aparecer na sua boca. Vou fazer o quê? Porque acima de ti há um Deus que é Allah que cuida de ti. Não é possível que Ele venha te deixar desamparado. É isto que nós aprendemos no Hajj. Nabi Ibrahim foi-se embora. Mais tarde volta e encontra o filho já crescido com os seus 14 anos. Na flor da idade. Nabi Ibrahim olha para o filho e sente aquilo que qualquer pai sente. O filho agora era a frescura dos seus olhos. E ele depois é ordenado. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. Recorda-te de quando Ibrahim recebeu esta ordem para erguer os alicerces da casa. E Allah indicou-lhe o local da casa. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. Recorda-te de quando indicamos Ibrahim o local da casa. E ele começou a levantar os alicerces da casa. Estava com o seu filho Ismail. Estes dois nobres profetas construíram aquela casa. E o que é que eles diziam? Enquanto construíam, vejam, não estão a construir a casa deles. Não estão a fazer um negócio para eles. Estão a construir a casa de Allah, por ordem de Allah. Mesmo assim, vamos ver o dua que eles fizeram. Rabbana taqabbal minna. Oh Allah, aceita de nós este sacrifício. Nós, quando vamos para o solat, escolha, já está na hora, vamos lá despachar isto. O importante já fiz, agora Allah quer aceita, já fiz. Não há perfeição nos nossos atos. Ele está a fazer um trabalho ordenado por Allah. Mas faz este dua. Rabbana taqabbal minna. Ou Allah aceita de nós. Esses são os nossos limites. São as nossas limitações. Aceita de nós. Taqabbal minna. Innaka anta tawwabur rahim. Ele está a fazer este dua, Nabi Ibrahim. Mais adiante, quando o filho está a ajudar a reconstruir o Al-Kaaba, Nabi Ibrahim alayhi salam terminou até onde ele podia, já não podia ir mais. Um de nós também teria abandonado. Bom, é aqui onde eu consigo, e Allah já fiz, já não posso fazer mais, não posso fazer milagre. Nabi Ibrahim não pensou assim, perfeição no trabalho. O que ele fez? Ele sabia que tinha que elevar mais o Al-Kaaba. Lá arranjou uma pedra e o peregrino começa a imaginar o esforço de um velho a puxar uma pedra para subir, para continuar ainda a construir o Al-Kaaba. Em recompensa, Allah deixou as marcas dos seus pés gravadas naquela pedra. E é o Maqam Ibrahim que hoje os peregrinos vão visitar. Estimados irmãos, nesta altura, ele já contava com a ajuda do filho, com esta idade. O que é que eu espero mais? Vou morrer, mas inshallah meu filho vai dar continuidade. Mas não, ele recebe uma outra ordem. Ya Ibrahim, imola o seu filho, sacrifica o seu filho. Allah quer isso. Nabi Ibrahim não disse, ya Allah, deixa primeiro, vou pensar como é que é. Vou conversar lá em casa, ver a opinião da família, né? Também revisitar um pouco a opinião dos espíritos dos nossos antepassados. Ver. Não. Allah quer o meu filho. Ele é quem me deu. Vou entregar. E o que é que encontrou no filho? Obediência total, sem vacilar. Estimados irmãos, este é um dos objetivos do Hajj, para a pessoa recordar-se desta história, desta passagem e a partir dali mudar radicalmente. Tornar-se um obediente que não questiona Allah por que mandou ou por que não mandou. Isto aqui é verdadeira obediência. Quanto é que você encontra muçulmanos, dá uma ordem de escolha, mas já percebi, isso vem no Corão, mas onde é que está a lógica aqui? Explica-me primeiro a razão. Meu irmão, isso não é imã. Em algum momento no Hajj encontramos também, ainda nos lembramos
do esforço daquela senhora, Hajar, toda ela aflita, à procura de água para o seu filho. O que ela fazia? Percorria entre duas elevações, a Safa e a Marwa, à procura de alguém que pudesse por ali passar e pudesse lhe socorrer com um pouco de água para o seu filho que estava a chorar, ainda bebê. E ela correu ali 7 vezes à procura de água. Depois da 7ª vez, Allah subhanahu wa ta'ala mandou Jibril para tocar o solo por baixo dos pés do miúdo com a sua asa, e brotou o manancial de Zamzam. Estimados irmãos, o que é que isto simboliza? Allah podia muito bem logo mandar Jibril com água gelada do Jannat. Está aqui, Hajar, toma. Não, primeiro faça a sua parte. Procura. O que é isto? O Islã incentiva o trabalho. É aqui. Allah não te dá assim diretamente. Você tem que fazer algo. Mas cuidado. Cuidado. Por que Allah subhanahu wa ta'ala não fez com que Hajar, naquele seu esforço, encontrasse alguém com água? Allah podia ter mandado alguém com água, mas não fez isso. Mandou Jibril bater o solo e dali brotou o manancial de Zamzam, sem nenhum esforço humano. O que Allah quer nos ensinar com isto? Quer nos ensinar que a nós, seres humanos, cabe-nos o trabalho, mas não é o trabalho que nos dá sustento. O sustento vem de Allah. É assim. Nós pensamos que o emprego é que nos dá sustento? Não. Nós trabalhamos, porque Allah sim nos mandou. Mas quem nos dá o sustento é Allah, não é o emprego. Por isso, meu irmão, quando você perde um emprego, não adianta apanhar ataque cardíaco ao ponto de parar no hospital. Teu risco, enquanto estiver nas mãos de Allah e Allah permitir que você ainda continue vivo, ninguém vai te usurpar o seu risco. Esteja ciente disso. Se o mundo todo entendesse o conceito de rizq e o conceito de trabalho no Islã, não existiria crime organizado. Para quê? Para que roubar? Se quem dá é Allah. É isto que nós aprendemos no Hajj, estimados irmãos. Só nesta passagem de Hajar, temos aqui uma dimensão social, temos uma dimensão espiritual, temos uma dimensão histórica do Hajj. Em algum momento, este peregrino sai. Depois de descer do Monte Arafat, já no já no final do 9º dia de Dhul Hijjah, onde é que ele vai pernoitar? Muzdalifa. Depois de fazer lá os seus salats, passa a noite lá, no Muzdalifa. Há um aspecto importante que acontece no Muzdalifa. Vocês dormem ao ar livre, céu aberto. Talvez para algumas pessoas é a primeira vez que dormem fora das suas camas confortáveis. Ali, para nos lembrar e incutir dentro de nós a humildade. Talvez seja por essa razão que o Islã negou que nas mesquitas houvessem bancos, a não ser aquelas pessoas que por doença já não podem sentar no chão, então precisa sentar na cadeira, porque não pode ficar de pé. É outra questão. Mas o normal, toda a gente senta no chão. E há quem não habituou. Quando senta, começa a fazer estilos, tudo, vira-se. É preciso que habituemos a sentar aqui, porque daqui a pouco nós estaremos neste chão.
estaremos abaixo dele. Sem cama, sem cobertor, sem água gelada, sem micro-ondas, lá dentro do qabr. Estimados irmãos, mais uma vez, dizia-vos que o Hajj é um ritual que carrega muito simbolismo. Quando olhamos para aquela cidade sagrada de Meca, há um outro aspecto que deve chamar a nossa atenção. O Hajj é um momento em que o mundo experimenta pela primeira vez uma paz efetiva. Para quem não conhece a paz, pode viver lá um momento de paz, em que até na era da ignorância, uma pessoa encontrava o assassino de seu pai, não podia lhe fazer mal, porque naquele recinto sagrado é proibido fazer qualquer tipo de obscenidade. A pessoa está em paz com tudo ao seu redor, tanto que até o Islã proíbe arrancar uma planta ou caçar um animal. Então não é apenas paz com os homens, é paz até com o meio ambiente. Portanto, hoje, quando estamos a acompanhar discursos para a proteção do meio ambiente, para a harmonia com o meio ambiente, estes discursos são novos. O Islã, há 1500 anos atrás, já promovia isso. O muçulmano, quando vem de lá, de Hajj, já vem carregado deste espírito. Paz e harmonia, não só com as pessoas, como com o próprio ambiente. E é muito triste acompanharmos histórias de irmãos que vão fazer Hajj e lá mesmo começam a discutir, lá mesmo começam a promover racismo, lá mesmo começam a promover tribalismo, lá mesmo começam a promover aquilo que não agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, estes foram fazer o quê? É turismo. Estimados irmãos, aqui no nosso país seria bom, uma proposta, seria bom que nós organizássemos o processo de Hajj de uma forma inteligente, como acontece em outros países. A criação de centros de ensinamento do Hajj, com todas as imagens lá atualizadas, em que a pessoa que sabe que este ano, mashallah, gostaria de fazer Hajj, desde o início do ano, vai aprendendo teoria e prática. Quando chega a altura de Hajj, já não se incomoda muito. Chega lá, ele já sabe o que fazer. O que acontece é que as pessoas levam livrinhos, mas o que está a ler no livro não está a ver. Chega lá, já apanha discrepâncias entre aquilo que está a ver no terreno e aquilo que está a ver no livro, e muitos destes livros têm lá veneno também, duas que nem sequer o Nabi conhecia. Mas dizem que, olha, leia isto, quando chegar ali vai ler isto, quando chegar ali vai ler isto. Depois de cada tawaf tem que ler este duá. Onde é que encontramos todas estas coisas? Isto porque produto da ignorância. Então nós temos que ser mais organizados. O que é que uma pessoa vai aprender quando lhe falta apenas 2 dias para viajar e vem para o masjid para ouvir palestras sobre Hajj? Estas palestras, o que é que vão surtir nele? Nada. Primeira coisa, não está a ver. Você está a lhe falar aqui de Rukn al-Yamani, ele nem sabe onde é que fica esse Rukn al-Yamani. Al-Hajar al-Aswad talvez nem sabe onde é que fica. Resultado, acontecem as coisas que acabei aqui de mencionar. Então nós muçulmanos temos que estar mais organizados. Há países que são organizados, mas nós, parece que a organização para nós é bid'ah, tem que ser combatido. Não, temos que estar mais organizados, aprendermos, transmitirmos estes conhecimentos. É importante. É triste ver as nossas mesquitas quando há palestras, é meia dúzia de pessoas só que aparecem, normalmente sempre aqueles que são frequentadores assíduos da mesquita. Mas se você convocar para outras coisas, há enchentes e enchentes. E todos são muçulmanos.
Estimados irmãos, o Hajj, há mais outros momentos do Hajj. No momento de apedrejar o Shaitan, ali simplesmente tem um muro e vocês já vêm com suas pedras, arremessa contra o muro e dizem que estás a apedrejar o Shaitan. Talvez naquele momento o Shaitan nem está aí, você só está a apedrejar o muro, mas isto, o que é que simboliza isto, estimados irmãos? É a rejeição do mal. O que é que adianta a uma pessoa que pega pedras, nem que carregasse toneladas de pedras, vai lá lançar, mas o mal habita em seu coração, a arrogância habita em seu coração, a vaidade habita em seu coração, a ganância habita em seu coração. O que é que adianta andar a apedrejar aquele muro? Volta da mesma forma como foi, com toda a sua carga negativa. A ideia é de que isto simboliza a rejeição do mal. Aquele mal que você está a rejeitar naquele momento de apedrejar o Shaitan, deves primeiro lançar as pedras para dentro do seu próprio coração. Expurgar toda aquela malícia e começar a ver as coisas de outra maneira. É por isso que quando a pessoa volta do Hajj, imbuído deste espírito, transformado desta maneira, determinado a seguir aquilo tudo que ele aprendeu lá, o Nabi alayhi salatu wassalam fala desse Hajj: man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuhu. Aquela pessoa que for fazer Hajj e não cometer obscenidades, não praticar obscenidades, ele volta e tão limpo quanto o dia em que ele nasceu, em que sua mãe colocou aqui no mundo, sem nenhuma mancha de pecado. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso esforço, que Allah subhanahu wa ta'ala aceite também o esforço daqueles irmãos que receberam este privilégio e este ano vão poder fazer Hajj. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم سحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.